Agindo Deus, quem impedirá? Ele muda os tempos. Esse é o nosso Deus. Ele muda as circunstâncias. Por isso que você não pode andar pelas circunstâncias da sua vida. Há momentos que parece que está tudo contra você. Não tem aquela sensação, parece que está tudo conjecturado contra você. E é mentira, não está. Isso é da nossa mente muitas vezes, isso é da sua mente. Pode sim estar tendo um revés, um problema, mas aí você acha que tudo é contra você. Não. 1000 vezes não. Certa ocasião, um homem de Deus, o Elias, tinha obtido vitória, grandes maravilhas aconteceu através dele, do ministério dele, Deus agindo, intervindo ali, mas teve um momento que ele estava assim, querendo até morrer, que ele morresse. Ele se achou sozinho, ele achou que ele estava sozinho naquela situação. E Deus disse para ele, você não está só, ainda tem 7.000, ainda tem 7.000 que não se curvaram. Então, meu amado e minha amada, creia nessa orientação. Então, Deus muda os tempos e as horas. Para Deus, em questão de segundo, enquanto eu estou falando aqui, uma mudança da parte de Deus para você está acontecendo. É uma questão de fé, de mente da fé, a mente da fé. Porque a mente, você já deve ter ouvido essa frase, né? Falado por nós aqui ou por outras pessoas que você escuta às vezes, que a mente é um campo de batalha. Você já deve ter ouvido falar essa frase, né? A nossa mente é um campo de batalha. Então tem coisa que é da tua cabeça. Tem coisa que eu ou você ou nós, às vezes você coloca coisa na tua cabeça. E aí você fica ali, né, sofrendo ali desnecessariamente. Tem muita gente que tem sofrido desnecessariamente. Entendeu? Então, por exemplo, Romanos capítulo 12, o verso 2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis. Essa palavra aqui, conformeis, significa esquema, significa esquemático. Se refere o seguinte, tem a ver com estilo, né, o estilo de vida. Né? Então está dizendo o seguinte, não se amoldem ao sistema errado do mundo, ok? É isso, não se amoldem, não se adaptem, ok? A incredulidade do mundo sem Deus, do mundo sem o Espírito Santo. O mundo, eu falo de pessoas, entendeu? Há se é que eu posso dizer, um ditado que diz assim, diga-me com quem andas e direis quem tu és, não é? Então o poder da influência, tanto pessoas boas influenciam, pessoas más também influenciam as pessoas para o mal. Então você tem que ter esse entendimento. Então, a sua mente é um campo de batalha. Tá? Então você vai vencer, você vai conseguir, mas a mente, às vezes, você está tão preocupado que você, será que eu vou vencer? Será que vai dar certo? Aí começa a vir dúvida na tua mente. Será? Então é você que vai ter vitória, depende de você. A tua vitória depende de você, de você. Mas não é Deus que faz milagres? Sim, Deus faz milagres. Mas você tem que andar com a mente da fé, não a mente da incredulidade. É aqui que está a questão. Não adianta você pedir oração, se você não muda a tua mentalidade. Você tem que ter uma mudança de mentalidade. Você tem que entender que você nasceu para servir a Deus. Você nasceu para ser um vencedor. E ser um vencedor não quer dizer que não vai ter derrota na vida, claro que não. Mas Deus vai te dar graça e força, mas você tem que ter essa consciência. Tem que ter consciência. Você tem que ter esse entendimento. E com oração, com a palavra de Deus, coloca na sua mente. O apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, mentalidade de Deus. Coisa forte, né? É forte, né? Então, você acha que o que você anda pensando aí,
Deus está nesse negócio? Muitas vezes não está. São pensamentos que vão contra os princípios da palavra de Deus. Em outra Bíblia aqui, de Romanos 12:2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Quando fala padrão, aqui não está falando de vestimenta, né? Porque tem cristão, quando você lê essas coisas, fica pensando em vestimenta, negócio de roupa, essas coisas de uso e costume. Não é nada disso. Nada disso. Não tem nada a ver. Entendeu? Não tem nada a ver. Tem gente que tem uma vestimenta bacana, mas a mente está poluída do mesmo jeito. Então não é nada a ver. Então muitos foram ensinados errado e ficou essa mentalidade, esse padrão aí esquisito, né? Então não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então a nossa mente tem que ser renovada diariamente. Essa versão aqui é fácil de você entender, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, renovação da mente. Tudo na vida tem desgaste, tudo. Tudo na vida. O corpo humano, um carro, uma bicicleta, uma moto, um eletrodoméstico, não é assim? Tudo na vida existe desgastes. A vida humana não é diferente. Por isso você tem que estar em constante renovação da sua mente, a sua espiritualidade, a sua fé, as suas convicções em Deus, na palavra de Deus. É isso. Por quê? Porque renovando, tem que se renovar. E muitas pessoas, elas se entregaram, ela entregou a vida dela para Jesus, e ela acha que pelo fato dela professar a fé em Jesus, não precisa fazer mais nada. Quando eu entreguei minha vida para Cristo, eu disse, olha, a partir de hoje eu sou de Jesus. E graças a Deus, nunca saí da fé. Porque não tem outro caminho, não tem outra solução. É só Jesus Cristo. É só Jesus. Não é uma religião. Jesus não é uma religião. Jesus é Deus. Jesus não é um CNPJ. Jesus é Deus. É o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o único Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus, ele cumpriu sua missão. Deus amou o mundo de tal maneira que ele plantou seu Filho amado, Jesus Cristo. Jesus vem e nasce por obra do Espírito Santo no ventre de Maria, cresce, desenvolve, cumpre o seu ministério, cumpre o seu propósito, que era ir à cruz. E ali ele é crucificado, e ele levou sobre si os nossos pecados, o pecado da humanidade, ou os pecados da humanidade. Ele levou sobre si nossas doenças e enfermidades. Isaías 53 já profetizava 800 anos antes da vinda de Jesus, ele profetizava sobre o Messias, que ele levaria sobre si as doenças, as enfermidades, nossos pecados. Isso é palavra de Deus. Acorda, povo, em nome de Jesus. Entende? Então ele levou. Jesus, no seu lindo convite, em Mateus 11:28, Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu sempre recito esse texto, porque há o desgaste do dia a dia, mas ele quer renovar as nossas forças, ele quer renovar a nossa mente, ele quer renovar nossa vontade de viver. Então não perca a fé, não perca a esperança, não perca. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele está conosco, por isso que você está nos ouvindo. O agir de Deus nesta manhã está muito forte. Sempre esteve, e a tendência é melhorar, o clima espiritual vai ser forte. Sabe por que vai aumentar? Porque as lutas também virão. As batalhas, você está observando o que está acontecendo no mundo. Eu vou dizer uma coisa para você, que talvez muitos não pensam desse jeito, mas tem coisa que está acontecendo que é pontual, ou seja, com você está acontecendo uma coisa, com outra pessoa está acontecendo outra coisa. Mas tem coisa que ela é global. Então está acontecendo coisas no mundo que por tabela vai atingir nós aqui no Brasil. E está acontecendo coisas pontuais na nossa nação que vai atingir a todos. Entendeu? Então você tem que ficar esperto. Então você tem que orar mais. Se você orava, vou te dar uma dica, você vai ter que orar muito mais. Preste atenção no que eu estou falando.
Se você não ora nada, pode começar a orar hoje. Entendeu? Pode orar. Se você não está orando nada, você não sabe o que você está perdendo. Fale com Deus imediatamente. Você tem que ter as suas próprias experiências com Deus. Você não pode viver da experiência dos outros. Quando nós lemos as Escrituras, a Bíblia, que é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, são 66 livros. Quando você lê as histórias dos homens da fé, quando você lê as histórias tanto do Antigo Testamento do Novo Testamento, isso é para encorajar a nossa fé. Então é lindo as histórias dos patriarcas da fé. Se você ler Hebreus capítulo 11, você nota ali que fala sobre a fé e depois menciona ali os heróis da fé. Está escrito ali, Hebreus capítulo 11, fala sobre a natureza da fé, fala dos exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. E é narrado aqui no livro de Hebreus. Fala de vários homens, por exemplo, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então Deus precisava construir uma arca, então ele chamou quem? Noé. Noé foi o homem escolhido por Deus. Está escrito aqui, pela fé. E pela fé. E na época Noé construindo a arca, tinha os incrédulos, zombavam dele, ridicularizavam ele, tiravam onda com ele, na linguagem de hoje, né? Mas ele estava obedecendo uma ordem divina. Ele foi avisado por Deus. Mas ele fez na fé. Se ele desse ouvido às pessoas da época, porque daí quando veio o dilúvio, só entrou Noé e a sua família, 8 pessoas. E a Bíblia diz o quê? Mais um casalzinho de cada animal, de cada bicho, ave, né? Por quê? Porque o povo da época não quis entrar na arca. O que aconteceu com ele? Morreram afogado. Entendeu? Agora você imagina se fosse eu ou você, o Noé, construindo uma arca. Quanta zombaria. Você está entendendo? É isso. Eu me lembro que quando Deus me disse, olha, vá para o rádio. Eu tenho uma missão para você lá. E viemos para uma emissora e depois aqui em janeiro de 2005, praticamente há 18 anos atrás, iniciamos aqui o agir de Deus. Tem se tornado praticamente uma igreja online, vamos assim dizer também, que tem ajudado milhares de pessoas. Como disse agora há pouco, a missionária lá de Corumbá, no seu depoimento. Ali no seu restaurante, também faz a obra de Deus. O que ela disse no final, se você prestou atenção no áudio dela? Ela disse o quê? Que nós temos a gente está sendo um instrumento de Deus para encorajar a fé deles, para continuar fazendo a coisa certa, as coisas de Deus. É isso. É um motivando o outro, é um incentivando o outro. Porque estamos com o mesmo propósito. Nosso destino é o céu. Entendeu? E rebanhar o céu com gente. Então na época era a arca. Então eu lembro quando eu comecei aqui, pessoas da mesma fé, só que tiravam onda de mim. Uns falavam assim, ué, você está querendo se promover? Você está querendo ser político? Então, quem não é da fé, quem não entende o propósito, fica pensando bobagem e falando besteira. Por isso que muita gente sofre, que só fala bobagem e ela colhe tudo que ela planta. Entendeu? Então nunca queira julgar a vida do outro. Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados. Com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Então, meu irmão, toca a vida. Segue, meu irmão. Vá à luta, vá à batalha, meu querido e minha querida. Você que me ouve em qualquer parte de Curitiba, do Paraná, do Brasil, do mundo. Se você me ouve, já é um sinal que é de Deus. Entende? Então é fé. Outro personagem aqui, o próprio pai da fé, o Abraão. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Sendo chamado, o que ele fez? Obedeceu. Entende? Quando eu falo chamado, eu não estou querendo me referir que é um chamado ministerial necessariamente, mas todo filho e filha de Deus tem um chamado. E esse chamado, não confunda chamado no sentido eclesiástico, tá? Que tem gente que não tem chamado eclesiástico coisíssima nenhuma.
Entendeu? Ele tem um chamado para ser um bom empresário, ele tem um chamado para ser um milionário, um bilionário, e ainda vai patrocinar a obra de Deus. Esse é o teu chamado. E não necessariamente que você vai ser pastor, missionário. Tira isso da cabeça. Tira isso da cabeça. E se for implantado pelas religiões, achar que todo mundo tem que pregar o evangelho, ou ser pastor, ser pastora, ser missionário, ser missionária. Meu irmão, lá na sua empresa você pode ser um missionário de Deus sem ter carteirinha de missionário. Cada um na sua. Cada um na sua área. Cada um tendo um chamado, uma missão. É isso que Deus mandou falar para você. Tem certas instituições, o camarada começa a falar bem, já diz, isso aí já é pastor. Tem denominações que o cara não pode pregar bem, que já começa a dar nome de pastor, sendo que nem é pastor, nem tem chamado para aquilo. Aí as pessoas se quebram a cara, porque sobe na cabeça. Pensa que é alguma coisa. Subir lá no altar, no púlpito e pregar a palavra é uma maravilha. Mas se não tiver chamado, quando desce do altar, o que vale não é o que eu faço no altar. O que vale é o que eu faço em casa, o que eu faço no meu dia a dia. É isso que Deus está mandando falar para o povo de Deus. Acordar. Entendeu? Às vezes as pessoas falam assim, Deus usa o pastor para falar comigo. Aí ele fala dessa maneira. Entendeu? É assim que funciona. Ele fala. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Eles andavam na promessa, eles andavam no propósito, mas com fé, é isso. Então muitos filhos de Deus não entendem esse negócio. Pensam que fé é só para resolver problema temporário. Também serve, evidentemente. Mas está falando de caminhada com Deus, vida com Deus diária. E poderia falar de tantos homens aqui. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à porta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. E assim vai, pela fé. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. O que você tem que entender? Quem anda na fé verdadeira, na fé em Deus, na fé nas promessas do Senhor, vai vencer, mesmo diante de lutas, desafios e batalhas. O final é de vitória em nome de Jesus. Receba essa vitamina espiritual, receba essa energia espiritual através desta palavra de hoje e ande por fé. E não por aquilo que você está vendo com os olhos físicos, mas ande com os olhos da fé, em nome de Jesus de Nazaré. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.
Olá, queridos, convidamos você e sua família todos os domingos às 18h30 em São José dos Pinhais, Rua Alameda Arpo, 2565, bairro Costeira, no Centro Comercial R7, o primeiro andar do Agir de Deus, e você é o nosso convidado com a sua família. Querido, você está sendo abençoado? Está valendo a pena ouvir? Então invista. Separa ainda hoje aí do seu orçamento financeiro. Fala, Deus, eu vou tomar uma atitude hoje. Eu vou semear uma oferta profética no Ministério Agindo Deus. Semeie para você ver como a tua vida vai melhorar. Talvez está faltando isso. Talvez você está fazendo tudo certo, mas falta esse detalhe aqui. Né? Está faltando isso aqui. Né? Esse detalhezinho aqui. Plante que Deus garante. Tá certo? Planta aí, tá bom? Semeia aí. Mãos à obra aí, em nome de Jesus, tá bom? Planta aí que você vai ver. Às vezes tem gente que fala assim, pastor, a minha oferta é muito pouquinho. Irmão, tira esse vocabulário em nome de Jesus de Nazaré. Não me mande dizendo assim, pastor, é uma oferta pequenininha. Irmão, nunca fala que é pequenininha. Toda oferta é uma bênção, não importa o valor. Entenda isso. Eu estou ensinando com muito carinho aqui para você crescer, você evoluir, você desenvolver. Não é? Outros dizem assim, pastor, eu só estou te ajudando, tá? Não estou aqui repreendendo, só estou te ensinando a ter um palavreado assim de fé. Não desmereça a sua oferta. Outros dizem assim, eu não vou ajudar, não, é muito pouquinho, eu tenho vergonha. Isso não é de Deus, não, irmão. Não tenha vergonha, não. Pode plantar. Deus está vendo. Gente, está na Bíblia. Está na Bíblia, na palavra de Deus. Eu vou ler aqui para quem não conhece, porque a gente está no rádio, então sempre tem gente nova e tem muita gente que não conhece a Bíblia. É um erro de muitos de nós, né? Pensa que todo mundo sabe da Bíblia, sabe nada. Tem que ensinar o povo tem que ser ensinado na Bíblia, na palavra. Tem que mostrar o endereço aqui na Bíblia, né? Tem que mostrar a referência aqui, ó. Tem vários textos aqui. Eu uso aqui, por exemplo, o mais interessante aqui no Novo Testamento é da viúva, né? Era uma viúva daquela época não tinha ajuda financeira de governo, não tinha aposentadoria, não tinha pensão, não tinha essas coisas, né? Então, era mais difícil, né? Hoje as viúvas até têm uma ajuda, né? Por exemplo, Lucas 21, por exemplo. Eu vou ler aqui, ó, Lucas 21. E olhando ele quem? Jesus estava olhando. E olhando ele, viu os ricos, tinha rico na jogada também. Viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus estava vendo tanto o rico quanto a viúva pobre. Só que, preste atenção, queridos. O importante é que Deus não está vendo o valor, Ele está vendo a intenção do teu coração. O que vai valer é o que está dentro de você e não o valor em si. Porque às vezes a pessoa pode dar um valor até muito bom, mas se o coração... Deus é que sabe como é que está a intensidade do coração da pessoa, do semeador, entendeu? E disse, olha o que Jesus disse. Em verdade, vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Ele elogiou a viúva. Porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta da sua pobreza deu todo o sustento que tinha. Então a oferta dessa viúva foi de sacrifício. Olha só, entendeu? Monetariamente era o menor valor, mas para ela foi um sacrifício. Então esse é um ensinamento para você não desmerecer a sua semente de fé. Entendeu? Então semeia com fé. Eu sempre digo, para semear tem que ter fé, amor, alegria, generosidade, voluntariedade. Primeiro, talvez tenha que ser isso aqui, ser voluntário. Você semeia, você decide. Você decide. Eu decidi. Você decide, entendeu? Semear e não semear. E uma dica que eu dou, se você tem condição de semear, você não precisa perguntar para os outros, o que você acha, eu semeio ou não sei, quem decide é você. A oferta é pessoal, é individual. Eu não preciso perguntar para minha esposa, você acha que eu devo ajudar tal coisa? Não, se eu decidir eu posso, eu faço, entendeu? É uma questão pessoal, ok? Agora é claro, às vezes é necessário, o casal, quando se fala entre marido e mulher, entre casal, às vezes é uma questão de familiar, às vezes os dois querem compartilhar, agora eu estou querendo fazer isso e tal, aí tudo bem, aí também é válido. O que não pode é você fazer uma consulta e você querer ajudar, daí o outro pensa diferente e no fim não dá em nada, né? Aí os dois padecem porque não obedeceram
uma direção de Deus, temos que saber aprender a ouvir a direção de Deus, né? Tem que ser não use a emoção, tem que ser razão, pensamento, mas tem que ter fé, ok? Junte a fé aí e clica, participe, tá certo? Tá certo? Vamos orar então, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer por estar iniciando aqui pelo rádio, nessa segunda-feira especial de milagres e maravilhas. Iniciando essa semana, começou ontem, domingo, mas hoje aqui pelo rádio, Pai, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã, que a bênção do Todo-Poderoso alcance cada ouvinte, cada internauta, cada querido e querida que se torna uma ovelha mesmo à distância, estão todos unidos na fé em Cristo Jesus. Pai, eu te apresento, Deus, em nome de Jesus, todos os pedidos que chegaram. Pessoas hospitalizadas, homens, mulheres, crianças, jovens, pessoas pedindo socorro, Pai. Tenha misericórdia, nós não podemos estar lá onde eles estão, mas o Senhor pode, através da oração da fé. Então nós clamamos por um milagre, e eu repreendo agora esta enfermidade, essa doença, ou se for um espírito de enfermidade, nós expulsamos em nome de Jesus. Pai, cura as pessoas que estão com problema nos pulmões, cura os pulmões deste homem, desta mulher, restaura a saúde respiratória, a garganta, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus, sejam curados, sejam abençoados, sejam fortalecidos pelo poder da oração da fé, em nome de Jesus. Senhor, abençoa os casais, abençoa as famílias, nos livra, Pai, de todo mal, e abençoa também a vida financeira de todos que nos ouvem neste momento. Abençoa os agentes de Deus, que são eles que estão mantendo o ministério agindo Deus, quem impedirá. Então sustenta esse povo, Pai, prosperando-os muito, 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 em nome de Jesus. Abençoa os dizimistas, ofertantes, colaboradores, os intercessores, intercessoras e todos que estão conosco na campanha dos 40 dias de oração. Abençoa o povo que está na fé e fortaleça as nossas vidas, Pai. Abençoa esta água, que após a oração se torna um remédio espiritual. Abençoa as peças de roupa, a chave da casa, do carro, da empresa e tudo que nós tivemos que fazer hoje, dê a todos nós sabedoria, discernimento espiritual e nos livra, Senhor, nos livra de todo mal, Pai, em nome de Jesus. Abençoa o nosso querido Brasil, que está passando um momento, Senhor, de uma transição complicada. Coloque as tuas mãos para agir em nossa nação e nos livra de todo mal e nos livra do devorador e nos livra, Senhor, de tudo que é errado, em nome de Jesus, e que a bênção do eterno Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, o nosso Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, manifesta a sua glória com sinais, prodígios e maravilhas. Senhor, libera uma bênção para aqueles que me assistem no nosso canal no YouTube, do Agindo Deus Quem Impedirá. E aquele que compartilhar essa oração vai ser impactado com a tua glória. E onde chegar esse vídeo, esta oração, essa mensagem de fé, chega ali o agir de Deus para salvar, para curar, para libertar a todos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Olá, queridos, convidamos você e sua família todos os domingos às 18h30 em São José dos Pinhais, Rua Alameda Arpo, 2565, bairro Costeira, no Centro Comercial R7, o primeiro andar do Agir de Deus, e você é o nosso convidado com a sua família.